E aí, povo? Eu sou o Gabs Black, esse aqui é o meu canal e bom, hoje eu vou falar do meu estilo. Como que eu criei o meu estilo, né? Contar pra vocês como que eu criei meu estilo, tem que voltar no tempo, né? Tem que simplesmente lembrar de quando eu comecei a me vestir por conta própria, né? Nessa época, simplesmente eu misturava roupas que eu tinha no meu guarda-roupa e tentava fazer algo parecido com o que eu via, né, nos games, nos desenhos, nos filmes, nas séries. Então, basicamente, eu tentava fazer algo parecido. Aí depois eu comecei a tentar me inspirar em algumas celebridades assim que eu gosto, sabe? E aí depois de um tempo eu fui descobrir que tinha, né, as roupas de palco, as roupas de dia a dia delas e tal, e meio que eu comecei a meio que tentar observar bem isso, né? Porque assim, nos lugares onde eu ia, dificilmente eu encontrava alguém que era realmente referência, né, de estilo e tal. E quando eu encontrava alguém que usava um tipo de roupa, não era o tipo de roupa que eu gostava, né? Às vezes eu via, né, mas tipo as cores não estavam muito conversando. A roupa era bonita, mas não eram cores que me agradavam, né? Então eu pensava assim, mano, deixa eu me inspirar, né, tipo nesses personagens, deixa eu me inspirar naquela celebridade. Basicamente comecei a meio que buscar a inspiração aí. Aí quando eu já estava já na pré-adolescência, meio que eu tentei me inspirar em alguns personagens específicos e também rappers. Simplesmente eu ouvia alguns rappers americanos, eu falava, mano, eu quero me vestir igual eles, eu quero parecer gangster. Só que aí eu tinha esquecido uma coisa, os caras eram negões e eu sou branquelo. E eu não pareço o Eminem. Então, quando eu fui tentar usar as roupas de streetwear pra tentar parecer mano, fiquei parecendo um cara lá do clipe Pretty Fly for the White Guys do Offspring. Quem assistiu tá ligado do que eu tô falando. Mas vamos lá. Simplesmente, quando eu olhei assim, eu vi que não tava combinando comigo, eu falei, mano, deixa eu desmontar um pouquinho disso, deixa eu fazer um negócio diferente, né? Eu comecei a usar camiseta de banda, combinado com um boné de ala reta, calça jeans, e aí eu comecei a também que tentar montar um estilo, sabe? E aí o que que acontecia, né? Tipo, não era ainda o que eu queria. E aí eu comecei meio que tentar fazer alguma coisa parecida com o Chorão, porque eu via que o Chorão não era negão, ele usava roupa streetwear, e aí meio que eu via que tipo, não era ainda o que eu queria. E aí depois de um tempo eu peguei e comecei a tentar buscar inspiração, né? Então um belo dia eu tava numa locadora, tava simplesmente numa locadora lá e tal. E aí eu vi uns filmes que eu nunca tinha visto, umas séries que eu nunca tinha visto. Eu fui lá e aluguei os DVDs. E aí eu simplesmente levei pra assistir em casa, né? Eu lembro até hoje. Scarface, Miami Vice e Poderoso Chefão, parte um e 2. Eu olhei e falei assim, mano, gosto de filme de máfia e tal, vamos assistir. Eu olhei e eu tinha alugado também um Havaí 5.0. Mano, eu olhei e falei assim, mano, os caras metem medo e eles são estilosos. Eles se vestem arrumadinho, mas ao mesmo tempo não é tão arrumadinho. Gostei deles. Aí eu comecei a buscar tentar parecer com eles. E aí o que que acontece? Simplesmente eu consegui. Combinava com a minha estética. E aí eu simplesmente, até hoje, uso roupas assim, sabe? Meio que acabam meio que lembrando um pouco o personagem do GTA Vice City, do Scarface, Poderoso Chefão, sabe? Eu meio que busco meio que uma estética meio parecida com isso, sabe? Que impõe respeito, mas ao mesmo tempo não é tão formal, sabe? E é arrumadinho. Simples assim. Então, meio que depois de um tempinho, eu via que algumas roupas elas não cabiam em alguns lugares, alguns ambientes. Então eu pensei assim, eu posso me vestir de acordo com o meu humor, de acordo com o meu gosto e com o ambiente que eu vou e a situação que vai ser, né? A circunstância. Aí eu comecei a meio que usar um tipo de roupa num lugar, outro tipo em outro e tal, mas sem fugir muito do estilo. Basicamente, o que predomina muito no meu estilo é a cor preta. Simplesmente o black, de Gabs Black, é justamente por conta do preto, né? Que é a minha cor favorita. Muitas pessoas falam, por que Gabs Black se você é branco? Agora vocês estão sabendo por que Gabs Black, né? Por conta que eu sempre estou com peças pretas. E aí meio que eu começo a meio que combinar algumas coisas, né? Tipo, combino cores, tipo de roupa, tipo de calçado, tudo direitinho assim, sabe? Então meio que assim, eu tenho um toque
com um tipo de calçado com outro tipo de roupa. Meio que eu não consigo usar, por exemplo, tênis com polo. Não consigo usar tênis com camisa. Da mesma forma, eu não consigo usar mocassim com camiseta. Eu não consigo, de jeito nenhum. E dependendo da camiseta, eu não consigo usar com bota. Não consigo. Eu tenho um toque com isso. E da mesma forma, eu tenho um toque assim, se eu vejo se eu acho que as cores elas não conversam, as cores não tem nada a ver, eu não uso. Não vou usar. Simples assim. Então meio que assim, eu tenho meio que um hábito assim, sabe, de ver a previsão do tempo, o que eu vou fazer naquele local e qual local que eu vou. Simples assim, eu vejo essas coisas e monto o look na hora. Então assim, digamos que eu vou num casamento ou numa chácara, é um look. Um casamento num salão, é outro. Eu vou numa entrevista de emprego, é um look. Eu vou passear no shopping, é outro look. Vou num parque, outro look completamente diferente. Vou no templo ou na igreja, outro look completamente diferente, um pouco similar a do casamento, mas não tão igual. Basicamente é assim que eu faço. E assim, eu não tenho medo de repetir roupa. Afinal, essas roupas são parte de quem eu sou. Simples assim. Então é aquela coisa, eu meio que misturo coisas que eu gosto de uma maneira que fica bonito esteticamente, uma maneira que combina comigo. Então meio que é aquela coisa, eu procurei ver o que combinava com a minha etnia, a minha cor de pele, com tipo, a minha personalidade, e eu comecei meio que misturar as coisas. No começo eu queria meter medo, depois eu simplesmente pensei, mano, e se eu for fofo e bom respeito ao mesmo tempo? Eis o resultado. Simplesmente roupas fashion, bonitas, né? E que simplesmente tem a ver comigo. E é isso, foi assim que eu criei o meu estilo. Tem alguma dúvida sobre o meu estilo? Coloque nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso, respondendo a sua pergunta.